Existem momentos que dividem a nossa vida em um antes e um depois. Este vídeo não é sobre aparência, é sobre voltar a acreditar em si mesmo. É sobre olhar para o espelho e perceber que quando colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, aquilo que parecia impossível pode se tornar realidade. Ficou curioso, curiosa para entender como foi essa transformação? Quem sabe você pode se inspirar e ter a mesma coragem que eu tive, ou ajudar e motivar um amigo ou um familiar. Então assista que você vai entender. Enquanto milhares de pessoas acreditavam que eu estava vivendo uma das melhores fases da minha vida, dentro de mim uma batalha silenciosa começava a acontecer. Hoje eu não vou ensinar uma receita, hoje eu não vou falar de pão, não vou falar de bolo. Hoje eu quero abrir o meu coração para você. Talvez esse seja o vídeo mais importante que eu já gravei em toda a minha vida. Porque por trás dessa câmera existe um homem que já sorriu muito, mas que também chorou muito também, que já realizou sonhos, mas também pensou que alguns deles tinham acabado, tinham chegado ao fim. E eu tenho a impressão de que muitas pessoas que estão me assistindo vivem exatamente esse momento na vida. Talvez você tenha mais de 40 anos, talvez mais de 50, talvez 60 ou talvez mais, ou talvez seja bem mais jovem. A verdade é que a idade muitas vezes não define aquilo que estamos sentindo por dentro. Talvez você acorde todos os dias sem motivação, olhe para o espelho e já não consiga gostar da pessoa que você vê. Talvez os seus sonhos tenham ficado para trás. Talvez você tenha perdido um negócio, um emprego, uma oportunidade, ou simplesmente tenha perdido a esperança. E o mais perigoso é que depois de algum tempo começamos a acreditar que isso é normal, que faz parte da vida, que faz parte da idade, que o melhor já passou. Eu também pensei assim, e foi exatamente quando eu acreditava que algumas portas estavam se fechando, foi que Deus começou a abrir outras portas. Hoje eu quero contar a minha história, não porque ela seja mais importante do que a sua, mas porque talvez Deus queira usar a minha história para falar ao seu coração. Meu nome é Ronaldo Zara, muita gente me conhece como Chefe Ronaldo Zara. Há mais de 38 anos dedico a minha vida à panificação e à confeitaria. Durante 28 anos eu tive a minha confeitaria. Não era apenas uma empresa, era uma parte da minha vida. Ali eu vi crianças crescerem, vi clientes se tornarem amigos, ajudei a formar profissionais através da minha confeitaria e dos ensinamentos aqui pelo YouTube. Vi a minha própria filha crescer, construí uma história na qual eu me orgulho profundamente. Mas quem olha para uma história pronta, quase nunca imagina tudo que existiu antes dela. Chegar até ali não foi fácil, foram muitos desafios, muitas noites de preocupação, momentos em que pensei que não conseguiria continuar. Momentos em que pensei em desistir, mas ainda uma certeza que nunca saiu do meu coração. Deus estava comigo. Cada dificuldade vencida não era apenas um problema resolvido, era um degrau. Cada obstáculo superado fortalecia minha fé. Hoje, olhando para trás, percebo que nenhuma conquista aconteceu apenas pela minha força. Tudo o que construí nasceu dos dons que Deus me deu e da decisão de confiar nele, mesmo quando eu não conseguia enxergar o caminho. Foi então que chegou o ano de 2016. O Brasil enfrentava uma crise. Milhares de pessoas estavam desempregadas. Todos os dias eu via famílias sofrendo. E foi justamente nesse período que Deus colocou algo muito forte no meu coração. Eu precisava compartilhar aquilo que aprendi durante toda a minha vida. Não apenas ensinar receitas, mas ensinar uma profissão, ensinar um caminho, dar às pessoas a oportunidade de recomeçar. Foi assim que nasceu esse canal aqui no YouTube. Muita gente dizia que eu deveria cobrar por esses conhecimentos. Mas dentro de mim havia uma certeza: nem tudo aquilo que Deus nos dá deve ser vendido. Algumas coisas precisam ser compartilhadas, porque também foram recebidas gratuitamente. Naquele momento, eu não imaginava o alcance daquela decisão. Os vídeos começaram a chegar a lugares que eu nunca imaginei, que eu nunca sonhei. Recebi mensagens de pessoas que abriram sua primeira padaria, sua primeira confeitaria, sua casa de bolo e tantas outras coisas. Algumas começaram produzindo dentro da sua própria casa, outras simplesmente conseguiram colocar comida na mesa da família. E todas essas histórias passaram a fazer parte da minha vida também. Naquele momento,
eu entendi uma verdade que carrego até hoje. Quando Deus nos abençoa, quase nunca é apenas para nós. É para que essa bênção alcance outras pessoas através da nossa vida. Naquela época, eu acreditava que tinha encontrado o caminho que Deus havia preparado para mim. A confeitaria seguia sua história. O canal crescia, as pessoas aprendiam. As mensagens chegavam de todos os cantos do Brasil e até de outros países. Eu via famílias inteiras mudando de vida através da profissão, aquela qual eu ensino aqui no YouTube. E isso me fazia muito feliz. Mas Deus ainda tinha outros planos para mim, planos que eu não conseguia enxergar. Então veio a pandemia. Acho que todos nós lembramos daquele período. As ruas ficaram vazias, o medo tomou conta das pessoas, empresas fecharam as portas, famílias viveram dias de muita incerteza. E comigo não foi diferente. Depois de tudo que tínhamos enfrentado ao longo de tantos anos, mais uma vez a vida colocava um enorme desafio diante de mim. Foi um tempo de muitas orações, de muitas conversas com Deus. Quanto mais eu rezava, mais uma pergunta surgia dentro do meu coração. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Eu amo essa profissão, ela faz parte da minha história. Mas existia um desejo que crescia cada vez mais dentro de mim. Eu queria servir mais a Deus. Queria estar mais presente na igreja. Queria dedicar parte da minha vida à missão que Ele colocava no meu coração. A confeitaria exigia muito de mim. Quem tem confeitaria, quem tem seu próprio negócio, sabe disso. Quem trabalha nesse ramo sabe do que eu estou falando. Não existia horário, não existe fim de semana, não existe feriado. Era uma vida de muito trabalho. E muitas vezes eu sentia que faltava tempo para aquilo que era mais importante para mim. Foi então que fiz uma oração muito simples, mas muito sincera também. Fiz essa oração: Senhor, se existe um novo caminho para mim, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois dessa oração, continuei vivendo normalmente, sem imaginar que Deus já estava preparando a resposta. E ela veio de forma mais inesperada possível, em um período em que quase ninguém estava investindo, em um momento em que muitos tentavam apenas sobreviver. Recebi uma proposta para vender a minha confeitaria. Até hoje eu me lembro da surpresa que senti. Humanamente falando, aquele não parecia ser o momento certo, mas dentro do meu coração havia uma paz que eu não consigo explicar até hoje. Foi naquele instante que me lembrei da minha oração e entendi que Deus já havia respondido. Não da maneira que eu imaginava, mas da maneira que Ele sabia que era o melhor para mim. Vender a confeitaria foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Ali não existiam apenas equipamentos, nem apenas paredes. Ali estavam 28 anos da minha história. Ali estavam sonhos, sacrifícios, conquistas, lembranças da minha família, momentos que jamais voltarão. Confesso que houve dias em que meus olhos se encheram de lágrimas, porque encerrar um ciclo nunca é fácil. Mas existe uma coisa que aprendi ao longo da vida: quando Deus fecha um capítulo, não é para acabar com a nossa história, é porque outro capítulo está prestes a começar. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Depois da venda da minha confeitaria, comecei uma nova fase. Passei a dedicar muito mais tempo ao canal, ao ensino, à internet, a compartilhar tudo aquilo que Deus me permitiu aprender em quase 4 décadas de profissão. E ao mesmo tempo, comecei a viver um sonho que estava guardado havia muitos anos. Passei a servir mais intensamente na igreja. Hoje tenho a alegria de servir como catequista de jovens e adultos, também como leitor e como ministro da Sagrada Eucaristia. Não vejo essas missões como títulos, vejo como um presente de Deus, um dom de Deus, porque durante muitos anos pedi a Deus apenas uma oportunidade de servi-lo mais. E no tempo certo, essa oportunidade chegou. Percebo que aquilo que parecia ser uma perda, na verdade era um recomeço. Enquanto eu acreditava que estava encerrando uma história, Deus já estava escrevendo outra. Uma história que alcançaria ainda mais pessoas. Uma história que ultrapassaria as paredes de uma confeitaria. Uma história que atravessaria cidades, estados, países. Entraria na casa de milhares de famílias e faria parte da vida de pessoas que eu talvez nunca conheça pessoalmente. Hoje, quando recebo uma mensagem de alguém dizendo: chefe, graças ao Senhor eu consegui abrir minha padaria. Ou chefe,
hoje consigo sustentar a minha família com aquilo que aprendi no seu canal. Meu coração, gente, se enche de alegria e de gratidão a Deus. Porque hoje eu entendo que nenhum conhecimento faz sentido quando fica guardado apenas para nós. O conhecimento talvez é uma forma de servir. E servir sempre foi aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas existe uma parte dessa história que quase ninguém conhecia. Enquanto milhares de pessoas acreditavam que eu estava vivendo uma das melhores fases da minha vida, dentro de mim, uma batalha silenciosa começava a acontecer. Existe uma frase que diz que cada pessoa trava uma batalha que ninguém consegue enxergar. Naquela época, eu descobri que isso era uma verdade. Enquanto milhares de pessoas assistiam aos meus vídeos, enquanto eu ensinava uma profissão, enquanto recebia mensagens de carinho e gratidão, dentro de mim acontecia uma luta silenciosa. Uma luta que quase ninguém percebia. E para ser muito sincero, nem eu entendia direito o que estava acontecendo comigo. Nós homens fomos educados para acreditar que precisamos ser fortes a todo tempo. Aprendemos que homem não chora, que homem suporta qualquer dificuldade, que homem resolve tudo sozinho. Mas isso não é a verdade. Nós também sentimos medo, também sentimos inseguranças. Só que muitas vezes fazemos isso em silêncio. E isso que machuca. No meu caso, existe algo que começou a mexer profundamente comigo. No começo, eu também tentei ignorar. Pensei, isso é bobagem. A idade chega para todo mundo. Não devo me preocupar com isso de jeito nenhum. Mas quanto mais o tempo passava, mais aquilo me incomodava. Estou falando da perda dos meus cabelos. Talvez alguém esteja pensando agora: chefe, é só cabelo. E eu entendo quem pensa assim, porque durante muito tempo eu também pensei, mas para mim nunca foi apenas cabelo. Era a maneira como eu me enxergava, era a minha autoestima, era a imagem que eu via todas as manhãs diante do espelho. E sem perceber, comecei a mudar. Passei a gravar menos vídeos, tal como vocês estão vendo aí no YouTube. Passei a adiar projetos, passei a evitar aparecer principalmente nas câmeras. Sempre encontrava uma desculpa. Depois eu faço, semana que vem eu gravo, mês que vem eu começo, mês que vem eu começo aquele projeto de novo. Só que esse depois nunca chegava. Hoje eu consigo olhar para trás e perceber algo muito importante. O inimigo quase nunca destrói uma pessoa de uma única vez. Ele vai apagando a luz aos poucos. Primeiro tira a motivação, depois a confiança, depois a coragem. E quando percebemos, já desistimos de sonhos que Deus ainda sonhava conosco. Foi exatamente isso que começou a acontecer comigo. Por fora tudo parecia bem, mas por dentro eu já não era o mesmo. E sabe o que mais me entristece quando lembro desse período? É que estava deixando de cumprir parte da missão que Deus havia colocado nas minhas mãos. Porque Deus havia me dado conhecimento para ensinar, pessoas esperando uma palavra de incentivo, projetos para realizar, mas eu mesmo já não acreditava tanto em mim. Hoje percebo que a autoestima não é vaidade, e eu demorei para entender isso. Vaidade é viver para a aparência. Autoestima é cuidar daquilo que Deus confiou a nós, inclusive de nós mesmos. E foi justamente quando eu já não sabia como sair daquela situação que Deus começou a agir através das pessoas que mais me amam. Porque Deus, muitas vezes, escolhe responder às nossas orações usando o abraço de alguém, uma palavra, um incentivo, ou simplesmente uma família que se recusa a desistir de você, a desistir de nós. Quando olho para trás, eu percebo que Deus raramente faz tudo sozinho. Ele poderia, claro, mas na maioria das vezes escolhe agir através das pessoas. Foi exatamente assim que aconteceu comigo. Quando eu já não enxergava em mim o homem que um dia fui, Deus colocou ao meu lado pessoas que conseguiam enxergar aquilo que eu já não via. Minha filha Gabriele, meu genro Luiz e meu sobrinho Augusto. Hoje eu tenho certeza que eles nem imaginavam o quanto estavam sendo instrumentos de Deus na minha vida. Tudo começou de forma muito simples. Minha filha olhava para mim e dizia: pai, você precisa cuidar mais de você.
Faça uma caminhada, entre para uma academia, volte a pensar um pouco em você. No começo, confesso, eu escutava, sorria, mas por dentro achava que aquilo não faria tanta diferença. Até que um dia eu parei para refletir. Passei grande parte da minha vida cuidando de outras pessoas. Cuidei dos meus clientes, dos meus alunos, da minha família. Ensinei tudo aquilo que Deus me permitiu aprender. Procurei ajudar quem estava começando. Incentivei pessoas a acreditarem nelas mesmas. Mas havia uma pessoa que eu tinha deixado de cuidar. Eu. E foi nesse momento que compreendi uma verdade que mudou a minha maneira de pensar. Cuidar de nós mesmos não é egoísmo, é responsabilidade. Porque quando estamos bem, temos mais forças para cuidar daqueles que Deus colocou ao nosso lado. Foi então que tomei a primeira decisão. Entrei para a academia. Não porque queria impressionar alguém, nem porque queria parecer mais jovem, mas porque queria recuperar a minha saúde. Queria ter mais disposição. Queria voltar a viver com alegria. No começo foi muito difícil. Meu corpo sentia, o cansaço aparecia, a vontade de desistir, muito mais. Mas cada pequeno passo era uma vitória. E aconteceu algo que eu jamais imaginei. A primeira transformação não aconteceu no meu corpo, aconteceu na minha mente. Passei a acordar mais disposto, mais animado, mais confiante. Voltei a sentir vontade de fazer planos. Voltei a acreditar que ainda havia muita coisa bonita pela minha frente. Foi então que outra conversa começou. Meu genro Luiz passou a me mostrar vídeos de pessoas que haviam transformado a própria autoestima. Pessoas que decidiram recomeçar. Eu assistia, achava interessante, mas no fundo mesmo do meu coração dizia para mim mesmo: isso é para os outros, não é para mim. Mesmo assim, eles continuavam acreditando, sem me pressionarem, sem me julgar, apenas acreditando. Até que um dia fui visitar a casa da minha irmã. Lá estava meu sobrinho Augusto, é o meu chefe. Nós temos um costume muito especial, assim eu e ele. Chamamos um ao outro de chefe, isso desde quando ele era criancinha. É um jeito carinhoso que sempre tivemos de nos tratar. Enquanto conversávamos, ele pegou o celular, tirou uma fotografia minha sem que eu visse, não falou nada. Ficou alguns minutos olhando para a tela, depois sorriu e disse: chefe, deixa eu te mostrar uma coisa. Quando ele virou o celular na minha direção, o tempo pareceu parar por alguns segundos. Era uma simulação feita com inteligência artificial. Mas eu não estava olhando apenas para uma imagem. Eu estava olhando para uma possibilidade. Pela primeira vez, depois de muito tempo, consegui imaginar uma versão de mim que voltava a sorrir diante do espelho. Naquele instante, não pensei em estética. Não pensei em aparência. Pensei em esperança. Era como se Deus estivesse dizendo, bem baixinho, aqui no meu ouvido e no meu coração: Ronaldo, ainda não terminei a obra que comecei na sua vida. O Augusto percebeu meu silêncio, olhou para mim e perguntou: chefe, você teria coragem de fazer esse procedimento? Sorri para ele, respirei fundo e respondi com toda sinceridade: coragem eu tenho. O problema são as condições. No dia seguinte, recebi uma mensagem dele. Uma mensagem simples, mas que jamais vou esquecer. Ele escreveu assim: chefe, consegui um patrocinador para essa empreitada. Por alguns segundos fiquei sem entender. Continuei lendo. Então veio a frase que encheu meus olhos de lágrimas: seu sobrinho mais velho vai patrocinar tudo. Agora chegou a minha vez de retribuir, mesmo que seja um pouquinho, tudo aquilo que o Senhor já fez por mim. Naquele momento, eu não vi apenas a generosidade do meu sobrinho. Eu vi Deus, porque Deus tem um jeito muito bonito e especial de responder às nossas orações. Às vezes, Ele não envia um milagre extraordinário. Ele envia uma filha que insiste, um genro que incentiva, um sobrinho que acredita. Naquele dia, eu entendi que Deus estava dizendo:
Você ainda tem muito a fazer, Ronaldo. Ainda existem pessoas esperando aquilo que eu quero realizar através da sua vida. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti meu coração voltar a ter esperança. Naquele momento, eu precisava tomar uma decisão. Talvez alguém pense que era apenas uma questão de colocar ou não uma prótese capilar. Mas para mim, era muito mais do que isso. Era decidir se eu continuaria vivendo escondido atrás das minhas inseguranças ou se teria coragem de recomeçar. Passei alguns dias refletindo, mas refletindo muito, rezando, conversando com Deus, porque sempre procurei colocar diante de Deus as minhas decisões importantes da minha vida. E quanto mais eu rezava, mais compreendia uma coisa: Deus nunca nos pede que vivamos presos ao medo. Ele nos chama para viver em liberdade. Foi então que aceitei, com muita gratidão, o presente que meu sobrinho estava me oferecendo. Aceitei aquele gesto de amor, aceitei aquele gesto de carinho, mas acima de tudo, aceitei a voltar a acreditar em mim mesmo. Quero deixar uma coisa muito clara: eu não fiz aquele procedimento para agradar as pessoas. Também não fiz para parecer mais jovem, embora muita gente tenha dito isso depois. Não fiz para seguir uma moda, não fiz para provar nada para ninguém. Eu fiz porque queria voltar a olhar para o espelho e sorrir. Queria voltar a gravar com alegria. Queria voltar a realizar os meus projetos que estavam parados. Queria voltar a ensinar com entusiasmo. Queria voltar a servir a Deus com todo o meu coração. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando me olhei no espelho, pela primeira vez, não vi apenas uma mudança na aparência. Vi um homem que estava reencontrando a própria esperança. Naquele instante, lembrei-me de quantas vezes incentivei outras pessoas a acreditarem nelas mesmas. E pensei: agora chegou a minha vez. Foi como se Deus dissesse ao meu coração: eu não terminei a obra que comecei em você. Naquele dia, compreendi uma verdade que levarei para o resto da minha vida. Às vezes, Deus transforma primeiro o nosso interior e depois nos dá coragem para mudar aquilo que por tanto tempo nos impediu de seguir em frente. Mas, como acontece com quase toda decisão importante, nem todos compreenderam. Vieram comentários, vieram brincadeiras indesejadas, vieram críticas, gozações, algumas vindas de pessoas que eu sequer conhecia, outras, infelizmente, de pessoas próximas, da própria família. No começo, confesso que doeu muito, porque ninguém gosta de ser julgado, ainda mais quando conhece a verdadeira razão das próprias escolhas. Houve momentos em que pensei: será que fiz a coisa certa? Mas bastou olhar novamente para tudo o que Deus havia feito na minha vida. Bastou lembrar da minha família, da oração que fiz para Deus, da paz que senti, e percebi que não precisava convencer ninguém. Quando temos paz diante de Deus, nem sempre teremos a aprovação das pessoas. E está tudo bem. Foi então que Deus começou a me ensinar outra lição, uma das mais difíceis: perdoar. É o que eu sempre ensino na minha catequese: amor e perdão. Porque quem critica quase sempre está lutando batalhas que nós não conhecemos. Aprendi que as palavras revelam muito mais sobre quem as diz do que sobre quem está recebendo. Então decidi não guardar mágoa, não responder com ofensas, não alimentar discussões. Escolhi seguir em frente, em paz e em silêncio. Porque carregar ressentimentos pesa muito mais para quem carrega do que para quem provocou a dor. Hoje, quando olho para trás, agradeço a Deus até mesmo pelas críticas. Elas me ensinaram que nunca conseguiremos agradar a todos. Nem Jesus Cristo agradou. Mas podemos viver de maneira que agrade a Deus. E isso é suficiente. Foi então que compreendi uma das maiores lições da minha caminhada. O maior milagre que Deus realizou em mim. Não foi devolver cabelos, foi devolver esperança, foi devolver coragem, foi devolver alegria, foi devolver vontade de sonhar. Se você chegou até aqui, antes de qualquer coisa, muito obrigado. Obrigado por permitir que eu abra o meu coração para vocês.
Talvez esse tenha sido o vídeo mais diferente que já gravei nesse canal. Hoje eu não ensinei uma receita, como de costume. Não falei sobre pão, nem sobre confeitaria. Hoje eu falei sobre a vida e principalmente sobre o Deus que nunca desiste de nós. Se existe algo que eu aprendi ao longo dessa caminhada é que Deus nunca prometeu que nossa vida seria fácil, mas prometeu que jamais caminharíamos sozinhos. E posso dizer isso com toda a convicção. Houve momentos em que achei que estava perdendo as forças. Momentos em que pensei que alguns sonhos tinham ficado para trás. Momentos em que olhei para mim mesmo e já não me reconhecia. Mas Deus nunca deixou de caminhar ao meu lado, mesmo quando eu não percebia. Hoje, aos 55 anos, posso dizer que estou vivendo um novo começo. Não porque todos os meus problemas desapareceram. Eles não desapareceram. Não porque minha vida tenha se tornado perfeita. Ela não se tornou. Mas porque meu coração voltou a acreditar. Voltei a sonhar, voltei a sorrir. Voltei a fazer planos. E acima de tudo, voltei a entender que ainda existe muito trabalho que Deus deseja realizar através da minha vida. Talvez você esteja me assistindo agora e pensando: chefe, a minha história é diferente da sua. E provavelmente é. Talvez o seu desafio não seja a autoestima. Talvez seja uma doença, uma dívida, um casamento em crise, a perda de alguém que você ama, o desemprego ou simplesmente aquele sentimento de que já não vale mais apenas tentar. Se esse é o seu caso, eu gostaria de lhe dizer uma coisa: não desista de você, porque Deus ainda não desistiu. Enquanto existe vida, existe propósito. Enquanto existe vida, existe esperança. Enquanto existe vida, existe a possibilidade de um recomeço. A Bíblia está cheia de histórias de homens e mulheres que acreditavam que tudo havia acabado. Mas Deus escreveu um novo capítulo para cada um deles. Uma das passagens que mais me toca está no Evangelho de Lucas, quando o anjo anuncia a Zacarias que Isabel teria um filho. Humanamente, aquilo parecia impossível, pela idade, pelas circunstâncias, pela lógica. Mas Deus mostrou que aquilo que é impossível para os homens nunca foi impossível para ele. João nasceu quando ninguém mais esperava, e aquele nascimento mudou a história da salvação. Essa passagem sempre me recorda que Deus continua escrevendo histórias onde as pessoas enxergam apenas o fim. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse momento, achando que o melhor da sua vida já passou. Eu também pensei assim, e Deus me mostrou que eu estava completamente enganado. Por isso, hoje eu quero lhe fazer apenas um pedido, não para mim, mas para você. Quando este vídeo terminar, olhe para o espelho e não procure apenas aquilo que o tempo levou. Procure aquilo que Deus ainda pode fazer, porque a sua história ainda não terminou. Talvez ela esteja apenas começando. Se este testemunho falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários apenas uma frase: hoje eu decidi recomeçar. Eu vou ler muitos desses comentários. E como catequista, como ministro da Eucaristia e como irmão em Cristo, quero assumir um compromisso com você. Vou rezar por cada pessoa que escrever essa frase aqui embaixo, porque acredito que Deus conhece cada nome, cada lágrima, cada luta e cada sonho que ainda permanece escondido dentro do coração. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo. Talvez Deus queira usar justamente você para levar esperança a essas pessoas. Assim como um dia usou minha filha, meu genro e meu sobrinho. E tantas outras pessoas para levantar a minha vida. E antes de me despedir, quero agradecer. Obrigado por caminhar comigo durante todos esses anos aqui no YouTube. Obrigado por confiar no meu trabalho, nos meus ensinamentos. Obrigado por permitir que eu entre na sua casa, não apenas para ensinar panificação e confeitaria, mas hoje para compartilhar um pedaço da minha própria história. Que nunca falte pão na sua mesa, nunca falte esperança no seu coração e nunca falte a presença de Deus conduzindo cada passo da sua caminhada. Que Deus abençoe você, a sua família
os seus sonhos e todos os projetos que Ele colocou no seu coração. Além de todo o conteúdo que eu compartilho gratuitamente aqui no canal, eu também tenho um trabalho paralelo que me ajuda a manter esse projeto ativo. Além de todo esse conteúdo que eu compartilho gratuitamente aqui no meu canal, eu também tenho um trabalho paralelo que me ajuda a manter esse projeto ativo. Disponibilizo uma coleção de e-books com 8 volumes, reunindo mais de 200 receitas profissionais de padaria e confeitaria, preparadas ao longo da minha trajetória de 38 anos. Se você deseja apoiar o canal e ao mesmo tempo aprender ainda mais, vou deixar o link do meu site aqui na descrição desse vídeo. Lá você pode escolher adquirir um e-book individual ou a coleção completa. Desde já, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua confiança e por fazer parte desta caminhada. Um grande abraço, eu sou o Chefe Ronaldo Zara e espero encontrar você no próximo vídeo. Até breve!